E aí pessoal, voltamos aqui para falar um pouquinho mais de orientação a objetos. Então, agora a gente vai falar sobre o seguinte caso. Vamos fazer algumas modificações na classe pessoa, que a gente viu na aula passada, e fazer a estender uma classe de outra. Fazer herança. Uma classe vai herdar atributos, as funcionalidades de outra. Então, a nossa classe pessoa continua tendo três atributos. Continuamos com uma função de construção, uma função de destruição, de destruir, exatamente o mesmo, uma função de show. As coisas que eu mudei aqui foram duas coisas. Eu criei os métodos get e set de propriedades. Então, para que serve esses métodos get e set? Uma vez que a gente tem uma classe onde os atributos ou são protegidos ou são privados, eu não consigo acessar ele via outra classe. Então, se eu estender isso, eu não consigo acessar esses valores a partir de outra classe, somente da classe pessoa. E como é que eu faço para poder acessar essas informações aqui a partir de outro lugar? Normalmente a gente utiliza as funções de get e set. Então eu vou explicar um pouquinho aqui como funciona a função set. Então, a função set é basicamente um método que vai receber qual propriedade eu quero setar, qual valor eu quero setar nessa propriedade. Então, aqui diz seta propriedade com o nome da propriedade equivalente e o valor dessa propriedade. O que eu estou dizendo aqui? Imagina que eu recebi como propriedade nome com valor Maria. Eu quero dizer que esse objeto vai receber no campo nome o valor Maria. Então, esse elemento vai passar a ser Maria. E aqui eu posso fazer isso para qualquer um dos elementos, idade, sexo ou qualquer um outro. Isso independe da quantidade de elementos que eu tenho aqui. Essa função vai funcionar para qualquer um deles. E o get é o mesmo processo. Então eu passo qual propriedade eu quero, ele vai retornar o valor do elemento da propriedade. Então, se eu quero lá pegar o nome dessa pessoa, eu passo aqui nome. Se eu quero pegar a idade, eu passo idade, né? Se eu quero sexo, eu passo o sexo aqui, logo vai vir qual é o sexo dessa pessoa. E aí eu aproveitei que eu já fiz as funções de get e set e usei elas aqui dentro. Então, estou setando, chamando para o próprio método, objeto, set o nome. Então a propriedade é nome, que eu estou querendo setar, com o valor da variável nome, setando a variável idade com o valor da variável idade. E aqui embaixo no show o mesmo processo, só que agora com o get. Então diz o objeto get nome. Então aqui vai retornar o nome da propriedade nome aqui. Então, que idade, a mesma coisa. E sexo, que vai retornar o sexo da pessoa. Beleza. Então assim eu consigo ter um processo mais organizado de como acessar os métodos, os atributos protegidos ou privados dos meus objetos. Tá, mas não é isso só isso que a gente ia falar hoje. Eu falei que isso aqui a gente usar essa função como base para estender uma outra classe. Como é que a gente vai fazer? Então vou criar, aqui eu tenho minha classe pessoa, eu vou usar ela para criar uma classe funcionário. Então eu vou incluir aqui o arquivo de pessoa e vou criar uma classe funcionário que estende pessoas. Opa. Aqui tá, pessoa.
essa classe funcionário estende pessoa. Então quer dizer que cada objeto da classe funcionário tem tudo que tem uma pessoa, mais o que tem de diferente de funcionário. Então funcionário é uma pessoa que tem nome, idade e sexo, e salário e código funcional. Então quando eu construir a minha classe, ele vai ter nome, idade, sexo, salário e código funcional. Aqui eu sobrescrevi os métodos de getSet da pessoa para do funcionário. Criei um destruct do mesmo jeito que tinha lá no de pessoa. Um function show, que eu vou usar parent show. Aqui quando eu falo parent, estou querendo falar da minha classe pessoa, então estou usando a função show da classe pessoa. Então parent show mostra o dessa classe aqui. Veja que a gente está sobrescrevendo o show da classe pessoa na classe funcionário. Então, para mim acessar a função show da pessoa, eu tenho que utilizar parent show. E logo depois eu posso imprimir o salário e o código que são exclusivos da classe funcionário, porque elas não existem na classe pessoa. Então estou reutilizando o show da pessoa mesmo depois de sobrescrever o método. E aqui eu tenho o getSet exatamente igual tenho lá na classe pessoa. E aí, como é que a gente faz para usar esse monte de coisa que a gente criou aqui? Então o set é exatamente o mesmo, todo o processo é muito parecido. O que vai mudar aqui? Na hora de a gente criar um funcionário, o funcionário recebe new funcionário. Então esse funcionário é um objeto do tipo funcionário. Meu nome é José, 30 de idade, masculino, recebe R$2.000 e tem o código 2563890. Aqui eu mostro o funcionário. Esse aqui depois a gente, por enquanto, deixa eu comentar isso aqui só pra gente ver lá na tela como ficou. Então aqui os dados da pessoa e os dados do funcionário. Então juntou os dois elementos e destruiu o José. Então quando a gente criou isso aqui, o nosso funcionário tem todas as propriedades de funcionário, além das propriedades de pessoa. Uma coisa interessante que a gente usa bastante é que quando a gente vai trabalhar com o banco de dados, o objeto em si não é direto o mapeamento entre objeto e banco de dados. O banco de dados trabalha com array, sequência de elementos um do lado do outro, certo? Então quando a gente vai guardar alguma coisa na tabela, a gente guarda uma linha. E aqui quando a gente grava num objeto, a gente grava propriedades, e são bem diferentes. Como a gente vai fazer para guardar dados em objeto e depois guardar isso no banco de dados? Normalmente a gente utiliza uma função de serialização, que é basicamente transformar de objeto para um array. Então aqui eu criei uma função de serialização que retorna um array com nome, onde a chave nome tem o valor nome, a chave idade tem o idade, tem o valor de idade, a chave sexo tem o valor de sexo do objeto, a chave salário do array tem o valor do salário do objeto, o código funcional
a chave código funcional no array tem o código funcional do objeto. E aí a gente vai fazer aqui só um exemplozinho para demonstrar o que vai acontecer. Então eu estou fazendo o quê? Eu tenho meu objeto funcionário e vou serializar ele em um array em A. Vamos ver como é que fica lá no nosso código. Então, a partir do objeto, eu criei um array com uma posição nome com valor José, uma posição idade com valor 30, uma posição sexo com valor masculino, uma posição salário com valor de 2.000, uma chave código funcional com valor 2563890. E aí ele destruiu o objeto logo depois.